Um comentarista econômico americano resumiu o sentimento predominante. Peter Navarro era, em alguns aspectos, considerado o economista mais burro, mas também era, inegavelmente, uma das figuras mais influentes na definição da política econômica dos Estados Unidos durante este período turbulento. Uma mudança abrangente na política comercial, destinada a proteger a indústria americana, deixou marcas profundas tanto na economia global quanto nos mercados domésticos. Uma dramática declaração de emergência nacional em 2 de abril deu início a uma série de medidas tarifárias projetadas para impor uma tarifa de 10% sobre todos os parceiros comerciais já a partir de 5 de abril, com taxas ainda mais altas planejadas para os países que apresentassem os maiores déficits comerciais com os Estados Unidos até 9 de abril. O impacto foi imediato e severo em apenas 2 dias de negociação. Os mercados financeiros americanos sofreram uma perda impressionante de pelo menos 6,6 trilhões de dólares em capitalização de mercado. Gigantes da tecnologia, incluindo Tesla e Apple, enfrentaram perdas agudas enquanto o sentimento dos investidores despencava, culminando em uma queda histórica em 7 de abril, quando os índices globais despencaram no que seria posteriormente chamado de Segunda-feira Negra. Em meio ao caos do mercado, o empresário mais rico do mundo, Elon Musk, não pôde mais permanecer em silêncio. Em 5 de abril, através de suas redes sociais, Musk direcionou críticas contundentes a Peter Navarro, o conselheiro econômico de Trump formado em Harvard. As postagens de Musk não foram sutis. Em uma delas, ele ironizou Navarro afirmando que Navarro não construiu nada, e em outra, sugeriu sarcasticamente que possuir um doutorado em economia por Harvard era mais uma maldição do que uma bênção. Esses ataques públicos aprofundaram a controvérsia, colocando o magnata empresarial renomado contra um membro influente, embora amplamente contestado, do círculo econômico interno de Trump. Como um dos principais arquitetos por trás dessas políticas tarifárias abrangentes, a trajetória de Navarro, de origens modestas até se tornar um estrategista econômico-chave em Washington, é um estudo de resiliência, ambição e controvérsia. Sua postura intransigente sobre comércio, combinada com sua personalidade combativa e defesa inflexível da manufatura americana, fez dele tanto um símbolo de esperança para muitos trabalhadores da classe operária quanto um alvo de críticas de economistas tradicionais e adversários políticos. Quando questionado pela mídia, Navarro descartou a revelação como nada mais do que uma piada despretensiosa feita para entreter, embora tenha ficado evidente que ele estava ciente de que suas afirmações teóricas careciam de suporte empírico suficiente. Ao incorporar os pontos de vista fabricados de Ron Vara, Navarro buscou criar uma impressão de validação externa para seus argumentos, mascarando o fato de que as ideias eram essencialmente conjecturas não fundamentadas. A mensagem de Navarro encontrou terreno fértil em uma América desiludida após décadas de mudanças econômicas. Com a expansão da terceirização e da globalização, muitos trabalhadores e cidadãos sentiram que as promessas do livre comércio não haviam cumprido a expectativa de prosperidade compartilhada. A desestruturação econômica e a perda de empregos entre as classes média e trabalhadora impulsionaram uma crescente demanda por políticas protecionistas que priorizassem os interesses domésticos. Nesse contexto, o apelo explícito de Navarro por medidas como compare americano, contra americano resu profundamente. Seu argumento era direto para restabelecer a base industrial do país. Os Estados Unidos precisavam enfrentar os impactos de um sistema comercial que ele considerava injusto, beneficiando nações estrangeiras às custas dos trabalhadores americanos. O ponto de virada na carreira política de Navarro ocorreu em 2016. Durante uma campanha presidencial acirrada, Jared Kushner, genro do então candidato Donald Trump, descobriu o livro de Navarro, Death by China, enquanto navegava em um varejista online. A crítica inflexível do livro às práticas comerciais estrangeiras e sua defesa por medidas protecionistas radicais ecoaram o crescente sentimento de America First. Em uma breve ligação telefônica, Navarro foi recrutado para integrar a equipe de campanha de Trump, um movimento que o catapultou das margens do debate acadêmico e político para o centro da formulação de políticas americanas.
Após a vitória eleitoral de Trump, a influência de Navarro dentro da administração cresceu rapidamente. Em 2017, ele foi nomeado diretor do Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca, onde se tornou o principal arquiteto de uma série abrangente de mudanças na política comercial. Uma de suas primeiras e mais ousadas ações foi defender tarifas sobre aço e alumínio importado, uma política destinada a combater o que ele via como a exploração da indústria americana por concorrentes estrangeiros. Esta iniciativa não apenas sinalizou uma ruptura com décadas de ortodoxia de livre comércio, mas também abriu caminho para medidas tarifárias ainda mais agressivas que logo reverberariam pela economia dos Estados Unidos. O mandato de Navarro na Casa Branca foi marcado por um compromisso inabalável com o protecionismo e uma abordagem agressiva, às vezes combativa, na formulação de políticas. Em aparições públicas e entrevistas à mídia, ele insistia que as tarifas não eram meramente instrumentos de política econômica, mas poderosas ferramentas para salvaguardar a prosperidade americana. Em certo momento, ele descreveu as tarifas como um presente de Deus, uma expressão retórica que destacava sua crença de que medidas comerciais punitivas eram essenciais para corrigir desequilíbrios de longa data. Em 2018, Navarro liderou uma grande iniciativa para impor tarifas sobre importações chinesas no valor de 360 bilhões de dólares, enquanto simultaneamente defendia tarifas adicionais sobre produtos como aço e alumínio, sob o pretexto de proteger a segurança nacional. Essas políticas foram justificadas com o argumento de que forçariam os concorrentes estrangeiros a negociar com os Estados Unidos em seus próprios termos, nivelando assim o campo de jogo para os fabricantes domésticos. A estratégia tarifária agressiva de Navarro não foi isenta de controvérsias. Suas propostas desencadearam intensos debates entre economistas, especialistas da indústria e formuladores de políticas. Críticos alertaram que tais medidas poderiam provocar um ciclo vicioso de tarifas retaliatórias, desestabilizando cadeias de suprimento globais, em última análise, prejudicando os consumidores americanos com preços elevados e escassez de produtos. Associações industriais, como a Associação Americana da Indústria de Semicondutores, argumentaram que as tarifas não haviam conseguido estimular a produção doméstica em setores-chave. Em vez disso, levaram a significativas faltas de matérias-primas. Pesquisas de instituições respeitadas como a Brookings Institution sugeriram que medidas tarifárias unilaterais ofereciam pouco poder estratégico em negociações comerciais internacionais e poderiam até minar a segurança nacional, que supostamente visavam proteger. Apesar dessas críticas, a mensagem protecionista de Navarro ressoou fortemente com muitos americanos, particularmente entre trabalhadores industriais que foram adversamente afetados pela terceirização e pela globalização. Para esses cidadãos, sua defesa assertiva da manufatura doméstica e sua insistência inabalável em reequilibrar o déficit comercial eram vistas como uma correção tardia, mas necessária, para décadas de políticas econômicas que aparentemente priorizavam a competição global em detrimento do bem-estar nacional. Seu chamado por compre americano, contrate americano tornou-se um grito de guerra, simbolizando tanto o desejo de recuperar empregos perdidos quanto uma aspiração mais ampla por um ressurgimento do poder industrial americano. As publicações de Peter Navarro, incluindo os provocativos títulos Def, by China, The Coming China Conflict, apresentam análises detalhadas sobre como práticas de comércio exterior, como manipulação cambial e subsídios industriais, contribuíram para o enfraquecimento da indústria doméstica americana. Com o tempo, sua mensagem evoluiu de um alerta contra o protecionismo para um apelo direto por medidas agressivas destinadas a reafirmar a soberania econômica dos Estados Unidos. Para Navarro, a imposição de tarifas punitivas não era apenas uma necessidade econômica, mas também uma obrigação moral, um meio de recuperar o que ele acreditava ser de direito do país. Sob o governo Trump, as ideias de Navarro foram colocadas à prova. Como diretor do Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca, ele foi o principal responsável por uma radical reorientação da política comercial dos Estados Unidos. Ele desempenhou um papel central nas decisões da administração de retirar os Estados Unidos de acordos comerciais multilaterais, como a Parceria Transpacífica,
e renegociar pactos existentes, incluindo a transformação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte NAFTA no Acordo Estados Unidos-México-Canadá-USCA. Em cada caso, o objetivo era reequilibrar os termos comerciais em favor da indústria americana, garantindo que empregos e empresas domésticas recebessem tratamento preferencial em um mercado global cada vez mais competitivo. O mandato de Navarro foi marcado por uma série de disputas de alto nível e confrontos públicos polêmicos. Conhecido por seu estilo combativo, ele frequentemente entrou em conflito com outros altos funcionários da administração, envolvendo-se em disputas públicas com figuras como o secretário de Comércio e o secretário do Tesouro. Mesmo o presidente Trump, embora muitas vezes expressasse admiração pela tenacidade de Navarro, observou que, enquanto Peter estava sempre disposto a lutar, às vezes alcançar o resultado desejado exigia vencer batalhas menores primeiro. Essa determinação implacável, embora tenha conquistado o apoio de muitos que se sentiram deixados para trás pela globalização, também contribuiu para atritos internos significativos dentro do governo. Para muitos trabalhadores e cidadãos americanos, a retórica apaixonada de Navarro e sua defesa incessante da indústria doméstica foram vistas como um farol de esperança em uma era marcada por transformações econômicas rápidas. Sua mensagem era clara: para restaurar a prosperidade americana, o país precisava enfrentar de frente os desafios impostos pela competição global. O slogan Buy American, Eat American tornou-se um símbolo de um apelo mais amplo por autossuficiência econômica, um apelo ao orgulho nacional e à crença de que, ao proteger as indústrias domésticas, os Estados Unidos poderiam garantir seu futuro econômico a longo prazo. No entanto, à medida que o debate sobre política comercial continua a evoluir, o legado de Navarro permanece um tema de intensa controvérsia. Seus críticos argumentam que suas medidas agressivas de tarifas não apenas provocaram ações retaliatórias de parceiros comerciais importantes, mas também arriscaram desestabilizar cadeias de suprimentos globais complexas das quais muitas empresas americanas dependem. O aumento resultante nos custos, particularmente em setores críticos como semicondutores e tecnologia, levantou preocupações sobre a viabilidade a longo prazo de sua abordagem protecionista. Analistas de instituições de pesquisa líderes alertaram que, embora os benefícios de curto prazo de proteger a indústria americana possam ser tangíveis, as consequências mais amplas, como a redução da colaboração internacional e o aumento dos preços ao consumidor, podem acabar superando esses ganhos. Ao longo de sua carreira, Peter Navarro foi tanto celebrado como um defensor da manufatura americana quanto criticado como uma figura cujas teorias são excessivamente simplistas e potencialmente prejudiciais aos interesses econômicos mais amplos. Sua trajetória pessoal, desde uma juventude difícil em Cambridge até se tornar um formulador de políticas influente em Washington, reflete as tensões inerentes a uma nação que luta com as forças da globalização. Sua insistência de que medidas tarifárias agressivas são a chave para reviver a indústria americana reflete uma crença profundamente arraigada na primazia do interesse nacional. No entanto, também destaca os desafios de reconciliar políticas domésticas com as realidades de uma economia global interconectada. À medida que a nação avança, o debate sobre política comercial e a proteção da indústria doméstica continua sendo uma das questões mais divisivas e duradouras no discurso econômico americano. As políticas de Navarro, embora controversas, inegavelmente remodelaram o cenário do comércio americano e estimularam discussões que provavelmente influenciarão decisões políticas nos próximos anos. O equilíbrio entre proteger empregos domésticos e manter um sistema de comércio internacional robusto e dinâmico permanece delicado, um equilíbrio que o mandato de Navarro trouxe à tona de forma marcante. Em resumo, a evolução da carreira de Peter Navarro, desde sua promessa acadêmica inicial e repetidos reveses eleitorais, até sua transformação em um defensor ferrenho de medidas tarifárias agressivas, oferece um retrato abrangente de um homem cuja vida espelha os desafios mais amplos enfrentados pela política econômica americana. Seu compromisso inabalável com o princípio de que proteger a indústria doméstica é primordial definiu sua abordagem à política comercial,
uma postura que tanto galvanizou apoio entre aqueles que se sentem deixados para trás pela globalização, quanto provocou críticas veementes de outros que alertam sobre as consequências econômicas não intencionais. Os debates que ele provocou sobre os méritos e as desvantagens do protecionismo continuam a ressoar profundamente na sociedade americana, refletindo a complexa interação entre ambição nacional e interdependência global. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal